Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas notícias que saíram há algum tempo já, algumas semanas já, mas que elas são muito interessantes, principalmente para quem gosta de paleontologia, né? A gente vai falar um pouco sobre uma nova pesquisa acerca das garras do Teresinossauro e também de uma pesquisa que muda um pouco do tamanho do nosso querido Dunkleosteus. Logo após a vinheta a gente fala sobre isso, tá? Pois bem, antes da gente falar das notícias, eu queria falar só um pouquinho aqui da nova edição do nosso cenário. Olha aqui, ó. Tcharam! Isso aqui é um Irritator. Olha só que bonito. Irritator da Ivy Figures, baseado no Irritator do Dino Hazard, né, que é a obra do Tito Aureliano, né, a realidade oculta do Tito Aureliano. E a Ivy Figures, então, ela fez que esse dinossauro, né, esse Irritator, o Irritator que é um espinosaurídeo brasileiro que viveu aí por volta de 110 milhões de anos atrás. Ele foi descoberto ali no Ceará, né? E ele aparece no livro do Realidade Oculta, né, do Tito. E daí o Ivy Figures fez essa estatueta maravilhosa, né? Vem o Irritator, vem um peixe, que eu acho que é um peixe pulmonado, mas eu não tenho certeza. E essa basezinha ali, então uma escultura muito legal, muito bonita, né? Tem um Carcharodontosaurus da Ivy Figures também, que é também dessa mesma série, né? Mas não tenho, infelizmente. Ivy Figures, se você quiser mandar, pode mandar, né? E uma coisa interessante sobre o Irritator, né, já que eu abri aqui esse parênteses enorme antes do vídeo, é que o Irritator, o fóssil dele não está no Brasil, né? O fóssil do Irritator, ele foi encontrado, eu não vou me lembrar agora a época, porque eu não pesquisei isso antes do vídeo, né? Mas ele foi descoberto ali no século XX, no final do século XX, foi descoberto por traficantes de fósseis que adulteraram o fóssil e venderam eles para pesquisadores na Alemanha, né? Então foram esses pesquisadores alemães que acabaram descrevendo o fóssil, né? Inclusive o fóssil nunca voltou para o Brasil, né? O fóssil do Irritator ele ainda está na Alemanha, né? Ele infelizmente nunca voltou para o Brasil. E o nome Irritator significa justamente um animal que irrita, algo que irrita, né? Porque os paleontólogos ficaram irritados que os traficantes de fósseis tinham adulterado o fóssil, né? Tinham colado algumas coisas, né? Adulteraram o crânio do dinossauro, e daí isso deixou os pesquisadores putos, né? Assim, compram o fóssil traficado e ainda ficam bravos, né? E o fóssil nunca voltou, né? Então vamos esperar que um dia volte, né? Mas fechando esse parênteses, né? Vamos pro assunto do vídeo em si, né? Então a primeira notícia que eu trago hoje diz respeito aí a uma pesquisa de Kim e colaboradores publicada no dia 16 de fevereiro de 2023. E então já faz um tempinho, né? Mas ainda assim é muito interessante, por isso que eu queria falar com vocês. E essa pesquisa se propôs analisar as possíveis funções das garras de terizinossauros e de alvarissaurídeos. Então os terizinossauros e os alvarissaurídeos aí talvez sejam os dois grupos mais bizarros de dinossauros terópodes e que a gente conhece aí do registro fóssil, né? Os terizinossauros, então, eles eram terópodes herbívoros, né, talvez onívoros, conhecidos aí pelos seus pescoços compridos e seus braços longos terminados em dedos com garras muito compridas, né? Terizinossauros significa lagarto foice, né, justamente por causa das garras compridas e curvas, né, em forma de foice. O mais famoso animal desse grupo é justamente o que dá nome ao grupo, que é o Terizinossauros, né? Cujas garras aí deveriam medir mais de 50 centímetros de comprimento, né? E por muito tempo acreditou-se que essas garras seriam utilizadas aí para ajudar na alimentação, né? Puxando galhos até a boca ou arrancando galhos das árvores, e também como forma de defesa aí contra predadores e contra rivais da mesma espécie. Os alvarissaurídeos, por sua vez, eles foram pequenos dinossauros terópodes, né? Alguns dos alvarissaurídeos foram os menores dinossauros terópodes não avianos que a gente conhece, né? E eles são lembrados aí por causa desse tamanho diminuto e também pelos seus braços praticamente atrofiados em relação ao corpo, terminados em um único dedo funcional com uma garra enorme, né? Como é o caso, por exemplo, do mais famoso dele, o Mononaicos. E diversas propostas já foram feitas aí de para que essa monogarra bizonha dele serviria, né?
Alguns cientistas argumentaram que elas seriam usadas para abrir ovos de outros dinossauros, enquanto outros pesquisadores sugeriram que elas seriam usadas para cavar cupinzeiros ou abrir troncos ocos para eles se alimentarem de insetos. Ideia, inclusive, que foi explorada num dos episódios da série documental Prehistoric Planet. E também é possível que elas servissem para algum propósito que nós ainda não conhecemos, né? Tá, mas o que diz esse novo estudo, né? Bom, essa nova pesquisa, então, ela analisou o quanto de pressão as garras de vários dinossauros desses dois grupos, né, os Therizinossaurídeos e os Alvarissaurídeos, quanta pressão elas suportavam em 3 diferentes cenários: perfurar, cavar e agarrar e puxar. Certo? Então, esses 3 diferentes cenários. Para os alvarissaurídeos, os resultados mostraram que a hipótese de que eles seriam capazes de escavar seria sim possível, né? As monogarras desses animais aguentavam bastante pressão na hora de perfurar, cavar ou agarrar, né? E o mais interessante é que as garras dos alvarissaurídeos mais basais, que ainda tinham mais de um dedo funcional, elas não desempenhavam esses papéis tão bem. Conforme essa linhagem de dinossauros foi se derivando, esses dinossauros aparentemente acabaram desenvolvendo garras mais resistentes justamente para um comportamento que demandava mais uso delas. Então, eles terem desenvolvido uma única garra funcional, né, um único dedo funcional nas mãos, é uma especialização para algum tipo de comportamento que eles desenvolveram. Talvez justamente para cavar em busca de insetos e outros animais. Já para os therizinossauros, os resultados foram até surpreendentes e para alguns provavelmente é decepcionante. Os pesquisadores perceberam que as garras do próprio Therizinossauros, que dá nome ao grupo, eram relativamente frágeis e não eram boas nem para perfurar, nem para cavar, nem para agarrar. O estresse causado pela pressão dessas ações poderia inclusive danificar severamente as garras do Therizinossauros. Mas então para que elas serviam, né? A melhor explicação encontrada pelos pesquisadores é que essas garras anormalmente grandes do Therizinossauros seriam utilizadas como um enfeite, uma estrutura de exibição. Pode ter sido um display para impressionar parceiros na época de acasalamento, talvez para intimidar rivais e predadores, talvez uma junção das duas coisas. Independente da função real, apesar de visualmente impressionantes, as garras do Therizinossauros não eram muito úteis. Eu digo úteis fisicamente falando, sabe? Uma coisa curiosa é que esse resultado ele foi obtido apenas para o gênero Therizinossauros. Outros Therizinossaurídeos que tinham garras menores, as garras deles suportavam mais pressão e poderiam ter mais utilidade em brigas e na obtenção de alimentos, né? Esse caso de garras sendo usadas como uma estrutura de display seria algo exclusivo da espécie, do gênero Therizinossauros, né? E é realmente esquisito você pensar que um bicho com uma garra daquele tamanho, né, teria desenvolvido elas como estruturas de display. Não é impossível, né? Mas é bem bizarro pensar nisso, né? Principalmente a gente que já está acostumado a pensar no Therizinossaurio meio como um Wolverine dos dinossauros, né? Mas enfim, né? Essa é a minha maior decepção da paleontologia desde que tiraram a tromba dos macrauquênios. Mas enfim, a ciência é assim, né? E a segunda notícia da qual eu queria falar com vocês é sobre a redução de tamanho do Dunkleosteus. O Dunkleosteus, a maioria de vocês deve conhecer, foi um enorme peixe placodermo que habitou os oceanos do período Devoniano, entre 382 e 358 milhões de anos atrás. E ele foi um predador de topo de cadeia nos mares, ocupando provavelmente um nicho semelhante aos das orcas e de tubarões brancos atuais. E existiram muitas espécies desse gênero de peixes carnívoros. A maior delas, o Dunkleosteus terrelli, foi estimado em comprimento que poderia ir de 7 até 10 metros de comprimento. Mas será que ele era tão grande assim? Então, de acordo com um novo estudo de Russell Engman, do Departamento de Biologia da Universidade Case Western Reserve, em Ohio, nos Estados Unidos, o Dunkleosteus deve ter sido bem menor do que isso. Baseada nessa nova pesquisa, a espécie do Dunkleosteus terrelli deveria medir algo entre 3,4 e 4,1 metros de comprimento. Mas por que essa diferença toda de tamanho? Bom, é por causa dos métodos de medição utilizados. Como eu disse, o Dunkleosteus ele era um peixe placodermo. E a principal característica dos placodermos é que eles possuíam armaduras de osso cobrindo a parte da frente do corpo, né? Geralmente a cabeça e o tórax.
enquanto o resto do corpo era feito praticamente de tecido mole, né? Ou tecido cartilaginoso. Por esse motivo, a parte do corpo que mais se preserva nos placodermos é justamente essa parte da armadura, enquanto o resto do corpo dificilmente se fossilizou. Um exemplo disso é o próprio Dunkleosteus. Os únicos fósseis de Dunkleosteus que nós temos é a sua carapaça. Nós não temos o resto do corpo do Dunkleosteus preservado, fossilizado. Dessa forma, nós não temos como saber como era o resto do corpo desse bicho depois da armadura, né? As reconstruções e as estimativas de tamanho que nós tínhamos para o Dunkleosteus eram baseadas em comparações com outros placodermos menores aí do grupo Arthrodira, que é o grupo do Dunkleosteus, né? E que deram a sorte de terem fósseis completos ou quase completos preservados, né? Como é o caso do Cocosteus. Nessa nova pesquisa, porém, o Engelmann ele utilizou outra técnica de medição. Esse método consiste em medir o comprimento da órbita opérculo dos peixes e utilizar esse tamanho comparativo para se obter um tamanho do peixe em vida, né? De acordo com o levantamento do Engelmann, utilizando aí os fósseis de artrodíros completos, a proporção do tamanho do olho nos peixes artrodíros. Ô pessoal, gravando só esse adendo aqui depois que eu já gravei o vídeo, porque eu acabei cometendo um erro na explicação, então eu estou adicionando essa explicação aqui depois. O comprimento olho-opérculo que o autor fala no seu artigo sobre o Dunkleosteus não é o tamanho do olho, tá? Na verdade, é a distância entre o olho e o opérculo, que é uma estrutura que fica perto ali das guelras dos peixes e cobre as brânquias. Então, é através dessa distância entre o olho e o opérculo, que é uma distância constante aí nos placodermos desse grupo dos artrodíros, que o autor foi capaz de calcular o tamanho do Dunkleosteus, né? Então, foi através da distância dessas duas estruturas, beleza? E nesse caso, o que muda não é o tamanho da cabeça, que continua do mesmo tamanho. É só o comprimento do corpo que muda, né? Então, o Dunkleosteus agora ele ficou com essa aparência que parece que foi achatado, né? Parece, sei lá, né? Um Dunkleosteus versão de bolso. É o Dunkleosteus mini, é o Dunkleosteus.zip, sabe? Então, aí o Dunkleosteus ele foi compactado, né? Mas enfim, uma pesquisa muito interessante, né? E que ainda com essa redução de tamanho, o Dunkleosteus ainda era um predador de topo de cadeia no seu ambiente, né? Não se deixe enganar. Eu é que não queria encontrar essas mandíbulas de guilhotina nadando por aí, né? Mas enfim, galera, foi essas duas pesquisas que eu queria falar com vocês hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e comente o que você achou dessas pesquisas, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos, seus inimigos, com todo mundo que você conhece, né? Lembrando que os links para todas as pesquisas que eu falo aqui nos vídeos estão sempre na descrição do vídeo, né? Então vocês podem consultar lá se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos. Certo? E se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, considere contribuir com qualquer valor através da minha chave Pix, paleoblogbr@gmail.com, né? Esse dinheiro ele é utilizado para manter esse projeto de divulgação científica aqui no YouTube e também, quem sabe, vai ser usado para expandir esse projeto no futuro, certo? Então, se você gosta do meu trabalho aqui, né, pode contribuir com qualquer valor que eu já fico felizão, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.